Quantas vezes, ainda de menor, com 16 anos, minha mãe ela tinha que ir lá no juizado de menor resolver situações minhas porque eu fui pego cometendo algum delito, muitas das vezes usando droga. A minha mãe ela queria me ver preso. Quando eu estava preso, a minha mãe ela se sentia ainda ali satisfeita porque sabia que eu estava guardado. Meu nome é Edmilson de Santo Nascimento. Eu posso afirmar que o meu sofrimento se iniciou dos meus 8 anos de idade, onde eu já comecei a presenciar os conflitos entre meus pais. O meu pai ele bebia muito, muitas das vezes ele vinha querer agredir a minha mãe, e eu já cresci ali naquele lá ali conturbado. Dos meus 8 para os 9 anos de idade eu já comecei a sentir, nasceu dentro de mim um desejo de estar dentro do cemitério. Eu não sei de onde vinha aquele desejo, mas era o desejo que existia de mim ainda com meus 9 anos de idade. Fui me tornando um garoto muito cruel, um garoto muito mau, cheio de ódio dentro de mim, desejo de vingança. E ali com 12 para 13 anos de idade que eu iniciei ali nos tóxicos, maconha, cocaína, eu ali já comecei a fazer pequenos furtos. Dos furtos eu comecei a fazer assaltos à mão armada. Quantas vezes, ainda de menor, com 16 anos, minha mãe ela tinha que ir lá no juizado de menor resolver situações minhas porque eu fui pego cometendo algum delito, muitas das vezes usando droga. Colégio era a mesma coisa, era muito rebelde, trazia muito sofrimento para a vida da minha família. E em um determinado assalto que eu fui fazer, junto com uns parceiros, a gente ficou ali durante 3 dias, né, procurado pela polícia lá da região. Alguns parceiros meus, logo de início, ele foi preso. Eu ainda consegui ali ganhar fuga, a cidade toda ficou cercada. Eu consegui sair da cidade e depois de 8 meses eu também cheguei a ser preso. Quando eu fui preso respondendo assalto à mão armada, mas quando eu saí do presídio após 4 anos e 9 meses, eu já saí já cometendo outros crimes mais pesados, como sequestro também, e me envolvendo com tráfico. E nesse período do envolvimento com tráfico, onde existia aquelas guerras entre facções, eu cheguei a tirar a vida de pessoas. A minha mãe ela queria me ver preso. Quando eu estava preso, a minha mãe ela se sentia ainda ali satisfeita porque sabia que eu estava guardado. Porque ela via o proceder lá dos outros parceiros meus na época, tudo perdendo a vida, as mães enterrando seus filhos, e ela só tinha um pensamento, que se eu continuasse naquela vida ali, eu poderia ser o próximo a ser enterrado também. Fiquei mais 3 anos em liberdade, eu estava respondendo um processo de homicídio, que esse processo não tinha julgado ainda, e por eu ter já violentado o benefício da liberdade condicional, eu voltei para um regime fechado. Eu estava ali sem perspectiva de uma nova liberdade. E foi naquele momento que eu nutri um pensamento dentro de mim, que não tinha mais jeito. Um ódio muito cruel que existia ali dentro de mim, um desejo de vingança, que eu ficava ali sempre bolando plano para pedindo para meus parceiros tirar a vida dos outros cá fora. Durante todo o tempo na minha prisão, eu não conseguia dormir se eu não fumasse uma maconha. Não conseguia me alimentar direito se eu não fumasse uma maconha. Então, eu estava tão desesperado que em uma unidade que eu estava detido, eu, junto com alguns comparsas, a gente tentou uma fuga. E aquela fuga ali na madrugada foi frustrada. E eu terminei indo para um presídio de segurança máxima. Eu fui jogado em uma espécie de solitária. E nessa solitária ali, eu fiquei mais ou menos um mês e pouco, sem direito a banho de sol, sem direito a visita. E foi naquela solitária ali que a ficha caiu, porque eu tinha crescido de um lar cristão, a minha mãe já era da fé. Com toda essa briga, com toda essa luta que ela tinha com o meu pai, que era alcoólatra, mas ela é uma pessoa da fé, uma pessoa que ela ensinou o caminho certo para eu e para meus irmãos. Mas infelizmente eu decidi a trilhar esse caminho que trouxe só esses sofrimentos amargos para minha vida. De um lado vinha esse pensamento que para mim não tinha mais jeito, para mim tirar a minha vida. Por outro lado vinha um pensamento que havia sim jeito para mim. E ali foi como se uma luz iluminasse a minha mente, meus pensamentos.
E eu comecei a parar para pensar que realmente existia um Deus que poderia mudar a minha vida. E naquele momento ali eu decidi fazer um desafio. Eu fiz um voto com Deus e falei: meu Deus, se o Senhor é esse Deus mesmo, o qual a minha mãe sempre falou para mim, o qual a minha mãe crê, então revele-te para mim, me dê um sinal que o Senhor existe. E daquele momento em diante eu já comecei, é como se viesse uma força ali sobrenatural na minha vida, que eu já comecei a ter forças para vencer os vícios que me oprimiam durante 20 anos. O cigarro, a maconha, os desejos de sangue, o gosto de sangue, todos os desejos que me aprisionou durante todo aquele tempo. Naquele dia em diante eu já comecei a ter forças para vencer. E ali na mesma semana que eu fiz esse pacto com Deus, já veio uma resposta de Deus, porque eu saí daquela solitária. E ali eu já consegui vir para uma unidade onde eu comecei a ter visitas, até que a equipe, né, da Universal nos presídios entrou. Eu pedi ali o pastor para me batizar. Eu decidi abrir mão de coisas que ainda me aprisionavam, como o crime, biqueiras de drogas na rua. Eu tive que ser radical para abrir mão. Visitas que vinham me visitar, que eu me prostituía também, eu tive que abrir mão. Depois de 6 meses veio a campanha do jejum de Daniel. Eu tinha um radinho de pilha dentro da cela, onde toda noite eu escutava o momento do presidiário. Quando não era o momento do presidiário, era as programações do Bispo Macedo, né? E o bispo ele falava que se a gente quisesse ganhar com Deus, a gente tinha que perder. E ali eu comecei a ter a consciência do que realmente eu tinha que perder. Porque não era a biqueira de droga que eu já tinha perdido. Não era a mulher que me visitava, que eu já tinha perdido também. Mas eram vontades, pensamentos que ainda existiam ali na minha vida. Então eu decidi abrir mão de tudo. Eu comecei a dizer não para esses pensamentos. Eu comecei a dizer não para os companheiros ali de cárcere, que muitas das vezes vinham ali para conversar coisas que eu via que não agradavam a Deus. E ali eu me lembro que eu já estava com a certeza que não tinha mais nada que impedisse de Deus ir na minha vida, que no domingo o bispo ele sempre fazia, eu acompanhava o santo culto no teu lar. E nesse dia até a Santa Ceia, à noite, eu já preparei tudo ali durante o dia, preparei o cantinho ali, forrei com lençol, preparei um pedacinho de pão, um copinho com água. Às vezes eu me emociono quando chega essa parte, porque durante muitos anos, essa vida que eu vivi, até mesmo depois que eu me batizei, existia vozes na minha cabeça dizendo que Deus não era comigo, que Deus não tinha me perdoado devido às vidas que eu tinha tirado. E naquele momento ali foi uma dádiva ali que inexplicável, porque todo aquele peso, toda aquela insegurança que ainda existia em mim, o Espírito Santo ele desceu ali naquele momento ali, ele lavou completamente a minha alma, ele falou dentro de mim, testificou: eu sou contigo. A prova que eu sou contigo é essa paz aí que existe dentro de você agora. Agora não tem mais o que temer. Já existiu uma paz dentro de mim, mesmo dentro do presídio, que eu cheguei para minha mãe e falei para ela: minha mãe, não precisa mais procurar advogado não. Não procure mais advogado para saber quando é que eu vou sair daqui de dentro, porque eu agora tenho um pai que ele cuida de mim, ele sabe o momento certo de eu sair daqui de dentro desse lugar. E ali eu me lembro que eu só tinha sede de falar de Jesus para aqueles meninos que chegavam ali. Então eu já comecei a transmitir aquilo que recentemente Deus ele tinha me dado. E após um período mais ou menos de 1 ano e pouco, eu recordo que a minha liberdade chegou e eu pude sair dentro daquele lugar ali, não mais confiando em uma arma, mas confiando no meu pai, que agora estava ali para me proteger, para me guardar. E dali eu iniciei a minha trajetória aqui fora e vim direto para a igreja. Logo eu já estava voltando para dentro da unidade para levar a palavra de Deus, para ajudar aqueles meninos, para fazer o que um dia Deus usou o servo dele para vir fazer por mim lá dentro daquele lugar. Deus ele me honrou com uma esposa de Deus, uma pessoa que eu nunca imaginava que Deus ia preparar para mim.
Então, hoje eu posso dizer que eu sou feliz no amor, que Deus realmente ele tem derramado a bênção que ele tem prometido para os filhos dele. Eu sou alegria, né, para minha mãe. Minha mãe hoje ela não precisa estar triste, preocupada. Hoje, graças a Deus, também a minha vida financeira é uma vida financeira abençoada. Deus ele tem me dado direção, tem me dado visão nesse ramo que eu venho empreendendo, que é o ramo de vendas. Então, eu posso dizer que hoje a minha vida ela é uma vida completa. E hoje eu sou grato, né, por eu posso falar assim, essa ferramenta que tanto me ajudou, que essa emissora, né, a Rede Aleluia, sempre estava lá ouvindo, né, a palavra de fé, o momento do presidiário, as folhas de jornais que sempre chegou lá foi universal. Então hoje o Espírito Santo ele é o combustível da minha fé, é o combustível que tem me mantido aqui firme na presença de Deus. Sem o Espírito Santo eu não conseguiria sobreviver, porque até então, quando eu vivia nesse mundo, eu não vivia, eu vegetava, posso afirmar com essas palavras. E foi um resto de vida que naquela solitária eu decidi entregar para Deus, e Deus mudou, e hoje eu sou um homem muito grato por tudo.